Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Dando seguimento às nossas análises, volto a dizer, estamos tentando fazer um teste para ver se o novo formato fica bom. O que é esse novo formato? Aquilo que eu fazia de manhã e durante uma hora e tanto, eu resolvi fracionar. Botei primeiro análise dos 4 ativos que eu acompanho, Ibovespa, dólar, Petro e Vale. Fiz um vídeo, já está publicado. Numa segunda fase, eu vou analisar também na véspera, também, assim, o mercado fechou, a gente analisa os ativos que foram destaque do dia por qualquer motivo. Movimentação muito excessiva, volume muito excessivo, notícia, o que seja que for. Tá? E a gente vai analisar e publicar também. E amanhã de manhã, durante a manhã, 8 horas, não 7h45, mas 8 horas, eu entro ao vivo e aí esclareço dúvidas que vocês tenham, vejo outros ativos que vocês peçam, alguma coisa assim, durante meia hora, 40 minutos. E aí vamos fracionar aquilo que era uma hora inteira tal, em vários programinhas diferentes para que as pessoas possam já da véspera poder olhar o mercado com mais calma. Muita gente de manhã cedo, às vezes, não tem. Tá levando filho para a escola, fazendo essas coisas, né? Que a vida exige que a gente faça, e às vezes prefere ver de noite, fica mais fácil. Vamos fazer o teste, ver o que vocês acham, ver se dá certo para mim também, porque tem que dar certo para os dois lados, e vamos ver como é que isso funciona. Beleza? Bom, no destaque do dia, nós temos aqui, ó, destaque do dia, positivo. Nós temos Magazine Luiza, Embraer e Gafisa. Tá? São os 3 ativos que mais subiram. E do lado negativo, nós vamos ver aqui, foram a MYPK3, a BR Foods e a Movida. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesses 3 ativos. Vamos começar pelo lado negativo. Ou melhor, vamos começar pelo lado positivo, porque eu já estou com a MGLU na tela. MGLU, no lado positivo, nós temos aqui o diário, semanal e os 60 minutos. Eu fiz a modificação. Hoje o semanal não vai fazer muita diferença, hoje é só segunda-feira, mas conforme a semana for aproximando, sempre vai ter um pouco mais de utilidade. O que a MGLU vem fazendo? Ela vinha fazendo essa queda forte, chegou a um certo ponto, caiu aqui até 2,30 mais ou menos, e fez essa movimentação para cima. Tá? Até aqui, tudo bem, tudo certinho e tal. Quando ela começou a fazer esse fundo arredondado, nós mencionamos sobre isso, e o fundo arredondado a gente tenta projetar isso para cima, e a projeção disso vinha mais ou menos aqui assim. Ó. Tá? Quando deu o pau lá na Americanas, o ativo abriu com esse brutal gap de baixa. Isso é um gancho na média, observe, que é um gancho na média. Ela abriu com esse brutal gap de baixa, deu uma compra aqui. Tá? Por quê? Porque o ativo já vinha trabalhando acima da média de 20, abriu num gap. O gap foi aonde? Na média de 20. Isso é uma coisa que você não pode perder, tá bem? Bom, eu não posso perder. Sugiro que você aprenda a não perder essas oportunidades também. E aí a gente fez inclusive um trade de compra que já levamos a maior parte, já saímos quando chegou aqui perto da média de 20. Eu não foi hoje, foi ontem, eu saí quando chegou aqui pertinho da média de 200. Bom, mas o que tinha para fazer nessa jogada? Como isso aqui está fazendo no total um fundo arredondado, tinha um mais curto aqui no meio, o ativo vem fazendo esse zigue-zague. Aqui você vê que isso aqui era uma congestão, rompeu a congestão, tá? Não teve aquele volume sensacional, mas não deixa de ser um rompimento de congestão. Mas aqui, se o cara teve dúvidas aqui, é que ele não teve mais. Olha o brutal volume e o rompimento da tal congestão. Congestão era essa. Tá? Aqui, então, se ele não comprou nesse rompimento, aqui, ele comprou nesse. Mas de uma forma ou de outra ele tinha que estar comprado. E aí ele veio levando. Por que, que eu saí? Eu saí porque a média de 200 para mim é um ponto muito importante no gráfico. Então eu saí do trade, continuou subindo, tá? Ótimo, muito bom, beleza. Eu fico feliz porque ainda está no trade, mas eu já não estou mais. Eu já não, da parte que eu comprei aqui, tá? Tem uma outra, eu tenho dois trades nesse negócio. Um trade comprado já há mais tempo, tá? E um segundo trade comprado na média de 20. Esse segundo trade, essa segunda parte foi a que eu saí. O outro eu continuo no trade, está subindo. E aí fez essa movimentação de alta, fechando acima da média de 20 hoje, com uma subida de 12,24%. Muito bonita essa subida aqui. O que, que vai acontecer agora? Bom, a gente não tem como prever o futuro, mas o que, que graficamente sugere acontecer agora? Tá? Primeiro a gente tem que ver próximos resistências e suportes. Tem um gap aqui não fechado. Gaps não fechados são sempre regiões importantes. Mas antes disso, ó, tem isso que foi fundo aqui, ó, que foi topo, que foi fundo. Aqui é intermediário, não chegou lá, mas foi perto. Mas aqui, ó, topo, fundo, 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 fundo. Pronto, isso aqui é uma região importante para o ativo. Vai ser de novo. Tá? Então a gente vai meter um traçadinho ali para a gente poder ver onde está isso. A região é essa. Tá? Você observa que tem aqui, a gente pega intermediário entre
algumas sombras aqui e tal, mas a região é mais ou menos essa e é exatamente onde está agora. Tá? Então tem que fechar. O importante é que o ativo tenha que fechar, não é violar. Hoje ele violou. Ele tem que fechar acima disso antes de eu me animar a entrar de novo, por exemplo. Quem entrou por aqui já deveria ter feito no mínimo uma parcial nessa região. Sugestão: se você não fez, faça. Tá? Pelo menos uma parcial. Se não, se você não entrou e está pensando, porra, agora que o troço está bombando, eu quero entrar. Bom, agora que o troço está bombando, eu quero entrar. Quem entra atrasado no ônibus corre o risco de cair pela porta fora e se estoporar toda na rua. Portanto, não faça. Espere um pouquinho, dê uma olhada, espere fechar acima e romper. Quando houver a violação desse novo fechamento aqui em cima, aí tudo bem. Lembrando que isso aqui vai ser uma resistência, tá bem? Que é um gap aberto, um gap não fechado. Todo gap não fechado sempre será uma resistência. Ou um suporte se ele estiver do outro lado, né? Podia ser um gap feito ao contrário e aí seria um suporte. Mas, então tem que estar atento nisso, ok? Muito atento. Vamos projetar um Fibonaccizinho aqui para a gente ver essa movimentação, como é que ela está fazendo. Fez esse movimento, agora tem um próximo movimento. O que aconteceu? Fiz besteira, apertei a ferramenta errada. Vamos tentar de novo. Segunda chance. Pá. Aqui, ó. O fechamento deu ali. Tudo muito bom, tudo muito bem, tudo muito bonito. Ah, mas por que você traçou aqui? Tracei aqui porque é o último candle, né? É o último candle, é o último movimento que tem. Então agora eu quero ver isso romper os 112%. Antes disso, eu, Campos, não entro, tá aqui, 4,17. Você vai falar assim, poxa, mas eu não quero ver isso aqui não, Campos. Eu quero ver uma outra coisa que para mim é mais importante, que é daqui até esse movimento, isso aqui, ó, fica embutido um pivô aqui no meio. Não é um pivô claro. Por quê? Porque tem só um candle negativo e nem foi grande coisa, mas depois tem essa movimentação para baixo que foi revertida. Então isso aqui você pode entender como um pivô embutido. Se você entender isso aqui como um pivô embutido, e eu te garanto que vai ter muita gente que vai entender dessa forma, isso aqui foi alvo. O alvo é entre 161, que foi onde eu saí, tá? Aí você pensa, foi exatamente por onde eu saí, e tinha a média de 200, e agora os 200%. 200% é o outro alvo de uma projeção como essa. Então aqui, muita gente vai ter saído, por quê? Primeiro, porque era resistência. Segundo, porque era alvo. Chegou o alvo, o cara sai, tá bem? Então fique atento. Ah, então é obrigatório sair? Não, ele ainda pode buscar o alvo de 261, pode ir até mais. Mas observe que esse 261 está exatamente do outro lado daquele gap. Então muita atenção nessa distância aqui, porque vai ser um pouco mais complexo para o ativo continuar subindo. Certo? Ou pelo menos nas temperaturas, nas condições normais de temperatura e pressão, né? CNTP, daquele negócio que a gente estudava no colégio. Certo? Então, atenção na Emiglu. O segundo ativo que a gente tem que ver é Embraer. O ativo vem subindo lindamente, tá? Fez, ó, desde outubro do ano passado que ele vem fazendo uma movimentação ascendente, com uma certa dificuldade nesse ponto, mas veio, ó, principalmente agora de dezembro em diante, vem subindo, subindo, muito bom. Agora fez um gap. Aqui, fica esperto porque o bicho pega. Meu irmão, essa subida, olha que subida bonita. Que é pivô, tem um pivô aqui, tem outro pivô aqui, ó. Tudo de acordo com o manual de análise técnica, tá? Tudo igualzinho aquele manual de análise técnica clássico, tudo perfeito, tudo bonito. Chega aqui em cima, depois dessa movimentação toda, tem um gap e um aumento de volume. O que vocês acham? Que é isso? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Simples. Isso tem toda a cara de exaustão. Eu estou afastando o gráfico aqui para ver onde que diabo está isso. Tá? Por que está tendo uma cara de exaustão nesse ponto? Lá no tempo do Ronca, em 2021, ó, aqui atrás, ó, tem esse ponto, esse ponto, esse ponto, e depois que ele passou, ele volta de novo nessa mesma região. Ó. A linha eu estou botando em cima de onde está a minha bolinha vermelha. Olha, olha a linha lá para trás. Está em cima da região. Olha como bate exatamente lá atrás. Eu vou tentar congelar a imagem. Vamos ver se eu consigo congelar a imagem. Não, é mané. Se eu for congelar a imagem desse jeito, não vai dar certo, né? Tá. Então, ó, observa ali, observa esse ponto, tá no mesmo lugar, lá na frente, e são esses aqui também. Então, isso aqui tem significado para o ativo. Por que tem significado para o ativo? Porque foi preço no passado, vai se repetir. Observe que, com o gap, com o volume sendo uma região de resistência, eu, Campos,
Eu, simpático Campos, o senhor assim, ó, botei a linha para vocês verem melhor. Tá ali a linha, tá lá, tá vendo? Ali. Eu, na pior das hipóteses, aproximaria o stop para cá. Se eu tivesse comprado em alguma coisa que seja fracionável, mais de um, né? Mais de um lote de ações. Se você está comprando em 100, vendendo fracionário é sempre mais complicado. Mas se você não está no fracionário, você, vamos dizer, tem 200, ou tem 300 ações, ou tem 1000. Então você pode sair com uma parte disso aqui. E o resto, você puxa o stop, sabe-se lá de onde você está com o seu stop nessa altura do campeonato, e puxa o seu stop para cá. Além de ter esse gap e ter a resistência, tem uma distância razoável da média de 20. Não é gigantesca, mas é uma distância bastante razoável. Seria um ponto onde eu não faria compras. Eu não compraria o ativo aqui. E no primeiro sinal de venda, eu venderia o ativo aqui. Por quê? Por um trade de volatilidade, tentando buscar essa diferença. Então, se começa a aparecer sinal de venda, quem está comprado tem que ficar esperto e puxar os stops. Tá? É natural. Se está dando sinal para os vendedores, quem está comprado tem que começar a botar as barbas de molho, porque é sinal de que a coisa pode enrolar. Certo? Então, aproximar o stop não é uma má notícia. Não, ou melhor, não é uma má ideia. Muita gente acompanha os stops pela média de 9. Show e muito bom. Só não é tão bom em casos como esse. Observa que a distância da média de 9 é muito grande. Tá? Dá quase R$ 1 de diferença entre o fechamento de hoje e a média de 9. Se você for esperar o sinal, que é fechar abaixo da média de 9, aí se aproxima o stop. Depois espera romper para você acionar o stop, você vai deixar em cima da mesa aproximadamente 10% do valor da ação. Não é muito bom. Tá? Então eu não faria isso nesse caso especificamente, eu conduziria o stop por mínimas, talvez, né, por aqui. Aí você vem para os 60 minutos, ó. Olha os 60 minutos, olha como isso aqui está bacana. Fez esse gap, olha o gap aqui, tá? E olha como os candles estão pequenininhos, pequenininhos, pequenininhos aqui em cima. Talvez você possa conduzir o seu stop pelas mínimas desses candles. Tá bem? Então, é sempre interessante dar uma olhada nesse outro aspecto. E Miglu, eu acho que eu não dei uma olhada no intraday. Mas vale a pena só para mostrar para vocês o que deu. Isso aqui foi o gráfico do diário. O intraday ficou mais complicado, porque como ele fez os primeiros 60 minutos a barra, que foi o dia basicamente todo, o resto do dia não deu nada. Tá? Quem não opera nos 60 minutos ficou sem ter o que fazer. Quem opera nos 15 conseguiu operar, porque abriu, fez essa barra bacana aqui que não daria compra porque estava abaixo da média de 20, depois fez esse movimento forte e aqui teve um leilão. Tá? Aqui teve um leilão. Quem pegou o leilão, ainda conseguiu ganhar alguma coisa, mas não era para todo mundo, não foi um intraday fácil para Emiglu. Vamos ver Gafisa, que é a última das subidas que a gente vai ver. Gafisa, que está fazendo exatamente o que a gente disse que ia fazer, que seja um vem perder dinheiro comigo. Todo mundo que entrou em toda essa região aqui já está perdendo um dinheirão. Tá? Eu consegui pegar uma parte disso, mas agora também não deu para pegar tudo. Também não sou mágico, né? Infelizmente. Seria bom se eu tivesse segurado mais, mas não segurei. Chegou na média de 200, média de 200 é suporte. Foi dificuldade para passar na subida. Observe que ela veio, parou aqui. Depois teve que ter um gap para poder passar. Mesmo assim, ela voltou para testar e foi. Agora vai ser a mesma coisa do outro lado, né? Agora é o outro lado da mesma moeda. Ela vem caindo, parou na média, vai tentar rebolar aqui, talvez para passar precise de outro gap. De qualquer forma, o ativo está caindo, né, bastante dentro do que era esperado. Isso aqui era muito esperado que voltasse para essa região aqui dos 5, 6, 7 reais, não muito diferente disso. E é o que está acontecendo. Tá? Quem veio perder dinheiro com ela, perdeu, procurou e achou. Tá? No intraday, não deu nada de jogo aqui para o cara fazer. Tá? Ou talvez tenha dado. Vamos ver. Candle número 1, o ativo vinha caindo. A tendência é de baixa aqui no curto prazo. Observa que todos os sinais no intraday são de venda. Venda, 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 venda. Tá? Se o cara fez o que tinha que fazer, ele não comprou isso, ele vendeu aqui no candle número 4 e ficou vendido até o fim do dia, não ganhou nada, talvez tenha ficado no 0 a 0, talvez até tenha perdido alguma coisinha. Mas ficou basicamente no 0 a 0. Tá? O outro lado da moeda agora foram as maiores quedas. MYPK, PK3. Ui, a bela queda, hein?
MYPK3 vem caindo já há um bom tempo. Depois de perder isso aqui, veio embora, né? Veio, médias todas alinhadas, observa um alinhamento de médias, um Fabulous 4. Tá? Só que agora ela está fazendo um movimento parabólico, tá? Isso aqui já vinha inclinado forte, tentou uma subida e depois, ó, isso aqui é um movimento bem intenso parabólico para baixo. Atenção a esse tipo de movimento. Observe também que os candles são os maiores, 3 maiores candles, 3 grandes candles em relação a toda a série recente. Então isso aqui, ó, aponta para a exaustão do movimento. Então o movimento que está numa região de suporte. Ó, se a gente botar, deixa eu botar minha linhazinha aqui na tela. Tá lá, ó. Aqui e aqui. Observa que é o preço onde ela está, mais ou menos agora. Então ela está numa região de suporte. Deixa eu traçar por aqui. Ué, por que não traçou? Traçar por aqui. Vamos lá. E aqui atrás, ó, suporte, suporte. Então vamos aproximar. Ela está na região de suporte. Tá? Eu tracei baseado nesses pontos. Para trás, ainda tinha uma outra região mais ou menos aqui, que ela chegou a ultrapassar, mas tem um ponto intermediário aqui no meio. Então tem vários toques nessa mesma região. Ó. Pá, pá. Então isso aqui vai ser uma certa dificuldade para passar. Como veio exaustão, para quem é muito, muito ousado, aqui começa a valer pensar em comprar. Ah, mas quando que eu compro, Campos? Você compra no primeiro sinal de compra se você precisa de sinais de compra. Se você não precisa de sinais de compra, você vai comprar por qualquer motivo. O motivo é, está no suporte, suporte a gente compra. Tá? Então o cara pode comprar aqui, 10,20, R$10, o cara pode botar a ordem por aqui em algum canto e torcer para ela ser preenchida. E pegar aqui um trade de volatilidade. Lembrando, embora seja um trade de suporte, você não vai achar que ela vai pegar aqui o suporte e voltar na próxima resistência de imediato. Isso não vai acontecer. Não é uma coisa imediata. Raramente isso acontece. Assim, pim, pum, vai lá em cima. Não. Geralmente faz isso, rebola um tanto por aqui e tal, volta, volta. Aí é antes de testar a sua resistência novamente. A resistência está nessa linha. Ó. Não é aquela lá de cima. É essa linha aqui. Ó. Bem? Então ela está em R$12. Ah, vou pegar R$2 aqui, 20% do ativo que está desmantelando, você vai pegar? Eu acho que você tem que ser menos guloso, mais pé no chão, evitar esse tipo de assanhamento com as coisas e falar, ah, vou pegar meu dinheiro. Não. Se você for fazer o trade aqui assim, a seco, é entrar e sair. Se você for esperar um sinal de reversão, aí você tem que esperar ainda mais alguns dias, fazer algum tipo de sinal de reversão. Talvez isso não pare aqui, pode ser que isso vá embora. E acontecendo, aí você entra, qual alvo? Primeiro alvo é esse topo, segundo alvo é aquela que agora é uma resistência. Tá? Então, primeiro alvo é esse aqui. Observa que as médias estão todas alinhadas para baixo. Tá? No intraday, isso aqui era uma queda, no intraday deu uma venda. Claro que deu uma venda. O cara está esperando só um sinal de venda. Qual o sinal de venda? Primeiro, o candle foi negativo, gap de baixas. Então, observa que tem um gap aqui. Tá? Gap de baixa. Primeiro candle negativo, segundo candle inside bar. Quando perdeu o inside bar, na direção da tendência, o cara vendeu, ficou vendido até o último momento do dia, saiu no leilão e faturou uma graninha aqui. Certo? Para o futuro, agora vai depender do que você faz. Como eu disse, você pode esperar uma reversão, tá num suporte, não é hora de vender. Tá no suporte, é potencial hora para comprar, mas não é para vender. Não é para vender. Certo? Então não se vende suporte. É observar o que fazer. Agora aguardar mesmo cenas dos próximos capítulos. BR Foods também foi a segunda maior queda, com 5,38%. E ela vinha fazendo seus movimentozinhos ascendentes. Ó, pá, 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 pá. Veio na média de 50. A gente já comentou sobre isso não muito tempo atrás, que a média de 50 é muito importante. Para alguns ativos, as pessoas ignoram a média de 50, a maior parte das pessoas ignora a média de 50, no que fazem muito mal, diga-se de passagem. Mas aqui tem uma correção de todo esse movimento. Se a gente tentar ver quanto desse movimento já corrigiu, a gente vai descobrir que o movimento está ali, perdeu os 50%. Então deixa de ser uma correção, tá? Isso deixa de ser uma correção para ser um movimento para baixo. Tá? Correções vão até 50%. Abaixo de 50% é ruim, muito ruim. Tá? Além disso, ela vinha fazendo zigue-zague ascendente, sim, perdeu o topo, o penúltimo topo, e hoje não perdeu, mas ficou na tábua da beirada para perder esse fundo aqui, ó, tá juntinho do fundo.
Enquanto eu não perder esse fundo, eu não operaria vendido. Tá? Não operaria vendido. Embora tenha perdido 50%, ainda tem esse fundo aqui. Mas se romper esse fundo, ou seja, se fechar abaixo desse fundo, é tchau e benção, é operar vendido para buscar o suporte lá embaixo. Ok? Ah, e dá para comprar aqui? Tá. Isso aqui poderá, se não perder esse fundo, embora tenha perdido 50%, o que não é ideal, tá? A gente já começa a pensar em trabalhar comprado. E aí, num rompimento acima disso, rompimento desse candle número 11 para cima, você pode pensar em comprar o ativo. Lembrando que esse é o tipo de compra que vai enfrentar a resistência do topo anterior. Então, é uma compra já meio prejudicada, porque obviamente o topo anterior está logo ali. Então, muita atenção nesse tipo de compra aqui. Mas é porque muitas vezes o que faz um topo mais baixo que o anterior. Então, ele faz esse topo para depois fazer o zigue-zague descendente. Tem que ter atenção nisso. Tá? Mas sim, se romper essa máxima, é sinal de compra dentro da movimentação. Longe do ideal, porque rompeu os 50%, mas é um sinal de compra. Para venda, eu só venderia se fechar abaixo desse 7,46 ali. Tem que fechar abaixo. Ah, só passar é um trade de risco. Para eu fazer essa venda, eu só venderia se fechasse abaixo. Você pode pensar diferente. No intraday, teve aqui, ó, o ativo vem caindo. Né? No curto prazo é queda. Se você olhar o intraday, é queda. Tá? Aí o cara vem e tá operando abaixo da média de 20. Fez um gap para baixo, candle de negativo, primeiro sinal é venda. Observa aqui, cadê? Gap aqui, ó, gap para baixo, primeiro sinal, perdeu o candle era venda. O cara vendeu aqui e ficou vendido até o final do dia. Certo? Por último, movida. Move 3. Movida 3 caiu hoje 5,35. As quedas foram parecidas, né? 5,47, 5,38, 5,35, bem parecidas. O ativo vem fazendo um movimento não muito certo, né? Tá? Ela vem fazendo um movimento mais de congestão do que de qualquer outra coisa. Isso começa a desenhar uma congestão muito interessante aqui. Vamos, inclusive, desenhá-la, tá? Porque ó, isso aqui conjuga como uma congestão. Configura como uma congestão. Bateu lá, bateu, voltou. Bateu, 3 toques, você já pode desenhar uma congestão. Então, em termos de congestão, quando bate no suporte, você compra para ir para cima. Está bem pertinho do suporte. Tá bem pertinho do suporte da congestão. É o que o cara poderia fazer, simplesmente operar isso aqui como uma congestão. Seria o que eu faria se eu operasse esse papel. Pensaria nisso aqui como uma congestão para comprar, para trazer para esse topo. Certo? No intraday, mas tem alguma possibilidade do cara operar vendido? Eu não operaria vendido aqui. Tá? Porque é muito próximo. Observa que você tem aqui uma diferença de 30 centavos, que é até razoável, mas observa que 30 centavos é só esse espacinho aqui. Tá? E aí, imediatamente você pode ver uma reversão. Aqui deve entrar força compradora. Ah, mas olha que força que tem isso aqui. Olha que força tinha isso aqui. Você ia achar que, vendo esse gráfico com 3 gaps, você ia achar que isso aqui ia parar ali? Não. Agora você também não acha. Então, não se impressione muito por essas coisas, você tem que analisar como é que o papel se comporta. O comportamento recente indica que teve força, gaps e tudo parou aqui. Esse que tem o mesmo tipo de coisa, gaps e tudo, também tem um forte potencial de parar aqui. Ah, pode vir aqui embaixo? Claro, sempre pode. Mas a gente tem que trabalhar com os sinais gráficos que se repetem vez a vez, a vez, a vez. E a gente tem justamente um padrão de repetição nesse sentido aqui. É uma congestão. Ah, não gosto de operar congestão. Então ignora a congestão. Observa que isso aqui é um topo, topo, e se perder esse fundo, isso aqui vira um topo duplo e o alvo vai ser lá para baixo. Aí você projeta essa mesma congestão que está aqui, porque é basicamente ela, apenas com outro nome. Aí você projeta ela assim, ó. Pega ela aqui, cadê o troço? Pega ela aqui e projeta ela para baixo. Pronto. Aí, se você considerar isso aqui como um topo duplo, numa tendência de baixa, você perdendo essa mínima, perdendo aqui esse meio, você joga aqui para 5,84 aproximadamente. Eu, chegando nesse nível, já sairia fora, muito feliz da minha vida. Tá? No intraday, o cara vem numa tendência recente de queda, tá? Abriu com um leve gap pequeno, não nada muito expressivo. Tá? Mas teve o gap. O que a parte ruim é que teve o gap para baixo e o primeiro candle foi positivo. Isso não me anima muito a operar. Mas
tudo é para baixo, na perda do primeiro sinal de venda, eu pensaria em vender. E a venda aconteceu na perda do candle número 2 para o número 3. O cara venderia aqui e seguiria vendido pelo restante do dia até o fechamento, teria se dado bem. Tá? Não houve nenhum sinal aqui de reversão, não, nenhum sinal que ele precisasse sair de dentro do trade. Ia levar até o fechamento mesmo. Valeu, galera. Amanhã, então, 8 horas da manhã, estaremos ao vivo. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Vamos descobrir se dá certo para mim também, porque chega essa hora eu já estou bastante cansado. Vamos ver se funciona direitinho. Certo? Um grande abraço para todos vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.